passar aquele microfone, Cláudia. Bom, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui de volta na casa de Fabiano. E o tema dessa tarde é: fora da caridade não há salvação. Antes de nós nos aprofundarmos no tema, gostaria de trazer algumas colocações acerca dessa frase que foi cunhada por Allan Kardec e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, caridade a gente tem uma ideia do que seja, né? Pode não ter uma ideia exata, não saber exatamente o que ela quer dizer em profundidade, mas todos nós temos uma ideia do que vem a ser a caridade. A salvação, né, nós vemos esse termo muito ligado à religião, salvação. Mas quando nós encontramos essa mesma palavra, uma palavra sinônima, que é salvamento, né? Vemos que no Corpo de Bombeiros, nas praias onde existem os salva-vidas, tem lá grupo de salvamento, não é? Por que não poderia ser, ao invés de salvação, salvamento? Salvação é o ato ou o efeito de salvar-se ou salvar alguém. E ele está sempre mais empregado e mais vinculado a uma questão física, nos livrar de um perigo, preservar nossa integridade física, nos preservar da morte. Enquanto que salvação é também um sinônimo e tem esse mesmo significado, ato ou efeito de salvar ou salvar-se. Mas tem um significado que a palavra salvamento não tem. É também libertar-se. E com toda certeza foi nesse sentido que o tradutor da obra de Kardec colocou salvação nessa frase e não salvamento. De tal forma que nós podemos ler assim: fora da caridade não há libertação. Isso muda um pouco do sentido dessa frase para todos nós. Porque quem é que quer ficar preso aqui? Ninguém. Nem encarnados, nem desencarnados. Aqui é a unanimidade. Ninguém quer saber de prisão. Mas se a gente pergunta ao contrário, quem quer saber de libertação? Todo mundo. Então, quando a frase simples, singela e direta e objetiva, profunda de Kardec nos propõe como caridade o norte maior para a nossa libertação, merece que nós apreciemos com um pouco mais de cautela e cuidado a profundidade, então, da palavra caridade. O que será que vem a ser caridade para que nós possamos nos libertar? Nos libertar de qualquer coisa, fator, constrangimento, trauma, dificuldade, dor, sofrimento que estejamos carregando. Qualquer uma dessas possibilidades está aí, é a caridade, é a porta dessa salvação ou libertação. E para facilitar o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma história que é... Ops, é para cá. Sempre assim, não? Foi? Espera aí que... Do ladinho. Foi, pronto. É uma história do livro Contos e Apólogos, do irmão X, ou melhor, Humberto de Campos, né? Nós mais velhos temos essa mania de se referir a Humberto de Campos como irmão X. Mas é uma história que conta o início do apostolado de Vicente de Paulo, que encarnou lá na França nos idos de 1500 e pouquinho, 1500 e alguma coisa, e ele foi então ordenado padre aos 19 anos e foi designado então para servir uma determinada região da França, um castelo onde havia a nobreza. Ele era o capelão daquela igreja, né? Como sabemos, os castelos tinham, né, verdadeiras igrejas monumentais dentro deles. E ali tinha, então, o sacerdote, o capelão que ficava lá. E lá, nesse altar, tinha uma bonita imagem de Cristo, né? E ele começou, né, na sua missa,
no final da missa tinha um momento em que aqueles que assistiam à missa iam até o altar fazer seus votos de agradecimento. E ele começou a reparar que o primeiro foi lá, ele era um grande guerreiro, laureado por várias conquistas para o reino da França, e começou a sua prece em voz alta, num tom bastante formal, agradecendo muito a Deus e a Jesus pelas conquistas, porque ele conquistou ouro, terras, porque se a espada dele transfixou a tantos outros povos perdedores, foi graças à ajuda divina, à ajuda de Deus, e por ele estar livre da miséria de perder, ele então agradecia a Deus e a Jesus. Outra senhora da corte foi então, se aproximou do altar e começou no mesmo tom a agradecer, porque ela tinha todo o conforto do mundo, todas as vantagens, uma vida de nobreza, e agradecendo sobretudo porque a tristeza, a dor, a miséria, a pobreza, a desolação, a fome que atingia aquele reino não estava ao lado dela. Isso tudo graças à intervenção de Deus e à ajuda de Jesus. Outro chegou, que fazia parte da nobreza, bem próximo ao rei de França, também fez seus votos de agradecimento, porque Deus os livrou daquele mal, daquele inferno de ter nascido pobre, de ter nascido um plebeu, de ter nascido uma pessoa sem recursos, um agricultor, um camponês, agradecendo então a intervenção divina por isso. E assim se seguiu, vieram mais um, mais dois, sempre no mesmo tom, até que Vicente de Paulo olhou para a imagem de Cristo e teve uma visão mediúnica. Ele percebeu que Jesus saía chorando e ia embora. E ele, naquele transe, fechou os olhos e foi atrás de Jesus, dizendo: mestre, mas por que vai nos abandonar? Vai nos deixar aqui? E Jesus, chorando, diz para eles: mas ninguém me entende aqui, eu não estou aqui. E Vicente de Paulo teve então um choque, passou 3 dias com febre, doente, passando mal, ninguém entendia o que tinha acontecido, e quando ele se recuperou daquele momento, daquele choque que ele teve, ele abriu os olhos e disse: não, eu vou fazer a caridade. Pegou a sua túnica mais pobre e foi então ser sacerdote e ajudar as pessoas da comunidade. Saiu do ambiente da nobreza e do reino. O que os nobres disseram a respeito de Vicente de Paulo? Ele enlouqueceu. Coitado. Então, essa historinha que Humberto de Campos nos diz que é uma história que é contada lá na espiritualidade, quando se fala em Vicente de Paulo, é uma história que ilustra bem o teor da caridade, porque muitas vezes nós nos dedicamos ao conforto, nos dedicamos a uma vida bastante tranquila e não nos dedicamos à verdadeira caridade, que nos exige esforço, nos exige lidar com intempéries, como o calor, como o frio, nos exige um contato emocional com pessoas, numa relação que muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, eu não posso saber de tristeza, eu já estou doente, não posso nem escutar, não quero nem saber, e a gente se omite. Então, a verdadeira caridade é aquela que olha para o outro na sua total integração, na sua dimensão espiritual, emocional, física. Ela não contempla apenas um aspecto, porque é muito fácil para muitos de nós que estamos em uma situação privilegiada, já que temos abrigo, temos paz, embora seja relativa, nós temos paz, Vejamos outros países como a Síria. Com certeza eles não podem estar aqui como nós estamos hoje, E será que nós, por causa disso, avançamos
na nossa prática de caridade, ou nós recuamos e agradecemos o conforto tal qual os nobres faziam, mas agora de uma forma mais descontraída, né, de uma forma menos rebuscada, né? São fatores que nós precisamos pensar. E aí, seguimos na nossa reflexão pensando assim: caridade e humildade são duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Falar de caridade é falar de humildade. E quando nós lemos lá no Livro dos Espíritos que as duas maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo, nós já pensamos logo como é que eu vou ter um remédio para esses dois males. Está aí, caridade e humildade. A caridade verdadeira, ela vem, traz a reboque, traz junto de si a humildade. Ninguém consegue fazer a caridade verdadeira se não for também humilde. Isso porque quando nós agimos com a caridade, mas não temos humildade, a pessoa que recebe o nosso ato de caridade, de amor, de atenção, os nossos ouvidos ou as nossas palavras carinhosas, ela vai ficar feliz da vida. Ela vai sair bem, ela vai estar amparada. Todavia, se nós não temos a humildade, nós vamos nos sentir tão bons. Nossa, já estou tão evoluída, olha só. Olha como essa pessoa saiu bem e feliz depois que esteve comigo. Faltou a humildade, né? Eu andei um pedaço do caminho, mas não atravessei a ponte. Não cheguei lá no destino final. Porque, na verdade, eu usei aquele ato de bem fazer para o outro para me vangloriar, para alimentar o meu orgulho e a minha vaidade. Por isso que a caridade verdadeira, ela sempre vem acompanhada da humildade. Isso para a gente é um sinalizador importante, porque quando nós estivermos nessa posição daquele pensamentozinho brotar na cabeça da gente, nossa, fui tão bom, trabalhei tanto naquele bazar do centro espírita, ou ajudei no almoço fraterno, trabalhei o domingo inteiro, como eu sou boa. Aí a gente já pensa, opa, está me faltando o quê? A humildade. Né? A gente está ali se achando o máximo. E isso é um problema nas nossas vidas. Porque quando a gente se acha muita coisa, quando as coisas difíceis acontecem na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, mas eu fui tão bom aqui, acolá, adiante, não é? A gente começa um raciocínio errado na origem e vai alimentando essa dificuldade, e isso vira um problemão na nossa vida. Porque muitos de nós chegam até a se revoltar com Deus. Nossa, o outro que é ruim pra caramba, olha aí a vida dele, que beleza. Né? Tem a casa cheia de ar-condicionado em tudo quanto é canto, e eu estou aqui no calor. Né? Mas por quê? Porque a gente começa no raciocínio errado. A caridade dissociada da humildade. Então, é preciso pensar nessas duas virtudes em conjunto. A seguir, nos fala Joana de Ângeles, nesse livro, que é muito interessante, porque ela fala sobre trechos da vida de Jesus. É o Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela diz que a beneficência, ou seja, a caridade, ou a ciência do bem fazer, a arte de ação do bem é, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. Veja que ela não diz que a bondade, que a caridade, que a beneficência é o ato de dar alguma coisa para alguém, é o ato de estar com alguém, é olhar para alguém, não. Ela não fala que é daqui para lá. Ela diz que é o compromisso que cada ser tem com o bem-estar do outro. Então, a caridade não é um ato de mera liberalidade que nós temos ou mantemos regularmente, ou deveríamos fazê-lo. A caridade é um compromisso nosso, com a nossa saúde mental, com a nossa libertação, como dissemos no começo.
Aqueles que não percebem a caridade como sendo essa porta, têm uma dificuldade muito grande, porque desenvolvem dentro de si um sentimento de culpa constante. Eu podia ter feito melhor, ou tem alguma coisa errada. E quando está bem, aquelas pessoas que quando passam uma fase boa da vida, os filhos estão bem, está numa situação de conforto, né, seja de saúde, seja financeira, já pensam assim, vai me acontecer alguma coisa, que eu estou muito bem, está dando tudo certo, alguma coisa de ruim está vindo. Esse sentimento de culpa que a gente nem consegue identificar como tal, é exatamente a falha nossa nesse compromisso. Quando nós tivermos esse tremor interno, né, que nos diz alguma coisa vai acontecer porque está tudo muito bom, é porque a gente está na zona do conforto. A gente está sentado na nossa cadeirinha, né, agradecendo a Deus como os nobres, todo o bem que nós temos e não estamos fazendo efetivamente nada com esses talentos. É o momento de nos levantarmos da cadeirinha, largarmos ela para lá, e fazermos alguma coisa verdadeira pelo outro e por nós mesmos. Seguindo, a minha proposta agora é a gente olhar um pouquinho para trás. Porque normalmente quando a gente pensa na caridade, a gente pensa numa barganha, né? Numa negociação com Deus, né? Eu vou lá, atendo, ou faço o trabalho de evangelização, ou faço a ajuda na costura, ou faço o atendimento fraterno, ou qualquer outra atividade voluntária, altruísta, mas no fundo eu penso assim, estou pagando os meus débitos. Gente, a gente está sempre na contabilidade, né? A gente está querendo sempre abater alguma coisa. Ou então, vou ver se eu consigo alguns méritos. A nossa cabeça é assim. Esse pensamento, para que a verdadeira caridade aconteça em nossas vidas, é que deverá ser superado. Mas ele tem um sentido. Ele não veio à toa para as nossas mentes. É que, há 500 mil anos atrás, quando os neandertais, e olha que nós somos homo sapiens, evoluindo, mas os neandertais que eram antes dos homo sapiens, e há quem diga, né, os antropólogos, que nós temos na nossa descendência também neandertais, é uma questão controvertida, eles se espalharam lá na Europa e no Oriente Médio. E os neandertais, eles tinham uma característica. Eram tribos, mais ou menos de 30 pessoas, 30, 40 pessoas, e eles viviam agrupados. Foi descoberto, né, isso são pesquisas científicas, foi descoberto fósseis de neandertais com fraturas na perna, mas com a idade avançada de até 50 anos, demonstrando que aquele grupamento não largava o seu componente em virtude de alguma questão impeditiva de saúde. Eles se cooperavam entre si, havia uma cooperação entre eles. E eles tinham uma capacidade, uma resistência muito grande ao frio. Eles surgiram na era glacial e conseguiram passar, né, por muitos mil anos, né, continuar sobrevivendo, apesar das grandes intempéries que haviam naquela época no planeta Terra. Além, é claro, dos predadores, né, de todos os animais que hoje já são extintos, né, eles também tinham que lidar com a questão do tempo. Mas só conseguiram por um motivo, porque se agruparam. Eles trocaram favores, trocaram atenções, trocaram olhares. E aí a gente começa a ver que na nossa mente, na formação da nossa mente, nós, já que somos nós que estamos reencarnando, não é? Nós já temos essa ideia de que precisamos nos agrupar para sobreviver. A seguir,
200 mil anos atrás, surge o Homo sapiens, né? Lá na África Oriental. O Homo sapiens ele era mais inteligente do que o Neandertal. Ele já conseguiu fazer instrumentos que o permitiram a agricultura, a implantação da era agrícola. Eles conseguiram se organizar em núcleos maiores e, portanto, mais protegidos, e tinham uma organização social, crenças, né, cerimônias por conta da morte, isso tudo em descobertas antropológicas nos achados desses fósseis e objetos que eles usavam e que muitas vezes eram enterrados junto com eles. De novo, eles só sobreviveram porque colaboraram uns com os outros. Mas havia características diferentes lá nos Homo sapiens. Haviam aqueles que eram líderes e que tinham, portanto, alguns privilégios, né? Posições e túmulos diferentes com coisas levaram os pesquisadores a acreditar que aquele homem que morreu ou aquela mulher que tinha morrido se tratava de alguém mais importante dentro daquela tribo de Homo sapiens lá do período da era agrícola. E foi exatamente nessa época que nós, que éramos nômades, que viajávamos onde fosse melhor, onde tivesse a comida melhor, onde tivesse água e onde tivesse uma caverna para nos abrigar, nos fixamos. Foi na era da agricultura. E aí paramos e começamos a domesticar os animais numa relação de poder. Então começamos a nos empoderar e achar que ter uma terra, ter uma casinha, e até hoje é assim, né? A gente não tem um apartamento, a gente fica desesperado, tem que ter um apartamento, isso vem de lá, hein? A gente tem que ter a terra, tem que se fixar, né? Isso vem daí. Sempre com essa ideia de estar próximo é estar sobrevivendo. Não mais agora com a colaboração, mas agora com o mando. Com o Homo sapiens, nós aprendemos que aquele que manda, aquele que se destaca, aquele que é, na sociedade, a pessoa que aparece mais, é aquele que vai sobreviver com mais facilidade. Talvez por isso as redes sociais de hoje, né, nos incitem a postar até o que a gente come. A gente não tem mais nem um minuto de sossego, porque a gente tem que entrar na roda e a gente também fica vendo o que o outro faz, o que o outro come, como se a vida do outro fosse sempre maravilhosa e a nossa também, o que é uma inverdade. Então, ali no Homo sapiens, o conceito mudou. Eu continuo precisando do grupamento para viver, mas agora eu quero dominar o grupamento para garantir a minha sobrevivência. E é nesse momento que nós começamos a ter, da Revolução Agrícola, já falei, começamos a ter alguns probleminhas. Porque como é que a gente pode ter a ideia da caridade? Como é que a gente pode colocar a caridade em prática se nós estamos sendo incentivados social e culturalmente a dominarmos o grupo? E é por isso que muitas vezes, não raro, nós fazemos a caridade para nos destacar no grupo, para sermos os bonzinhos, os caridosos, aquelas pessoas respeitadas pela sua conduta amorosa com o outro, quando, na verdade, nosso comportamento deveria ser um compromisso de ajuda ao outro. Simplesmente isso. Porque quando o compromisso é meu de ajuda ao outro, quando eu ajudo ao outro, eu não preciso nem do obrigado. Preciso de nada, eu cumpri meu compromisso, acabou. Eu que agradeço, que pude cumprir com o meu compromisso, concordo? Não fico atrás que ninguém bata palma para mim. Mas isso começa lá atrás, com a minha necessidade, com a necessidade de todos nós, de preponderar sobre o grupo, dominar o grupo e, portanto, estar mais apto à sobrevivência. Isso tudo a gente precisa olhar para trás e pensar, porque muitas vezes é isso que vai fazer um sentido para a gente corrigir essa forma de pensar, né? E aí, na sequência, isso está no livro Sapiens, tá? É um livro muito legal do Harari, que é um indiano.
Vale a pena. E ele coloca o seguinte, aí Joana de Ângeles falando, que o Espírito, e é o mesmo Espírito, olha, a gente está chegando aqui nos dias de hoje, em curso nas suas realizações, repete atavismo automatista. As mesmas experiências, particularmente aquelas nas quais errou, malogrou, até fixar novas aprendizagens. Então, somos nós, aquele espírito lá, né, do Homo sapiens, aquela cultura de terra, de dominação, de preponderância, aquela cultura que nos diz que quando eu estou bem, tranquila, no meu conforto, e tudo está dando certo para mim, para a minha família, eu sou agraciada de Deus. É a bênção de Deus. Eu não preciso fazer mais nada. Aí chega Jesus e bagunça essa ideia. Só que, verdadeiramente, na essência, nós temos hoje uma consciência de que precisamos aproveitar o nosso momento bom de saúde, de fartura, e até mesmo a de doença ou de dificuldade, para darmos conta do nosso compromisso de assistência e ajuda ao outro. Então, isso fica muito misturado na nossa cabeça. E muitas vezes pensamos, preciso fazer a caridade pela caridade. Mas nós mesmos não pensamos na caridade para conosco, respeitando o nosso limite, a nossa forma de pensar. E aí não conseguimos dar a entrega de amor que deveríamos dar para o outro, simplesmente porque nós não nos amamos o suficiente. Como eu vou dar amor a alguém, oferecer o melhor de mim a alguém, se eu estou numa situação de dor, de dificuldade, de tumulto, que só eu conheço? E essa situação pode acontecer mesmo numa aparente tranquilidade, não é? Então, na sequência, né, eu trouxe um trecho de uma mensagem fantástica de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, capítulo 101, inesquecível. Até parecendo que eu sei de cor, né? Mas é que a mensagem é incrível, todo mundo tem que ler, 101. Ele diz que em tudo e em toda parte nós nos apaixonamos pela própria imagem. E essa é a questão, como é que eu vou fazer a caridade real, verdadeira, humilde, se eu estou apaixonada por mim, pela minha imagem, né? Não eu em essência, mas aquele eu que eu construí para ser bonzinho, para ser bacana, politicamente correto, apaziguador, com palavras bacanas. Então, nós temos que vencer essa cortina do eu, que é o título da mensagem de Emmanuel. E ele diz que nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. E aí ele prossegue na frase, eu não vou colocar tudo que vocês vão lá ler, né? A curiosidade vai, né? Vai lá, vai pesquisar, 101 Fonte Viva. E ele coloca que quando um parente nosso, uma pessoa querida, um filho, um pai, né? Uma mãe, nos desagrada, faz colocações que não são colocações que nós concordamos, nós ficamos muito magoados e zangados. Mas por quê? Simplesmente porque nos seres mais queridos nós estamos amando a nós mesmos. Tanto que é comum ver o pai dizer, esse meu filho é a minha cara, age do meu jeito, pensa como eu penso. Aí tem mais orgulho do que o outro que é diferente, que não age como ele age, que não pensa como ele pensa, porque nós tendemos a amar mais quem nós identificamos mais parecidos conosco, não só na aparência, como também no modo de proceder. Isso porque nós nos apaixonamos pela nossa imagem. Nós temos que vencer isso, vencer essa barreira, né? E na sequência ele coloca que nas obras do bem, naquele momento que a gente se dedica à obra do bem, nós estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender.
Isso na casa espírita acontece direto. Tem aquele grupo de planejamento, né? Cada um dá uma ideia. Não, vamos falar sobre esse tema, vamos usar nesse ano o tema tal, o tema... Não, vamos mudar, vamos fazer diferente. Aí sempre tem um que fica triste porque a sua ideia não vingou. E o curioso é que a ideia, num grupo unido, a ideia de ninguém vai vingar. Tem uma ideia que vai sendo modificada pelo outro, de forma ao produto final do planejamento ser algo que tem um pouquinho de cada um e diferente de tudo que cada um propôs. Isso num grupo maduro e harmônico. Porque quando o grupo se propõe a imposição, como nós fazíamos lá no Homo Sapiens, fica uma bagunça, a reunião é um terror, os espíritos devem ficar de cabelo em pé, dizendo, meu Deus, eles não entendem nada, né? A gente está aqui, estamos aqui prontinho, meu povo não entende. Mas por quê? Porque o meu modo de entender, o meu modo de ser que tem que prevalecer. De novo, aquela relação de poder para a sobrevivência. Na sequência, Emmanuel nos coloca que nós aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Então, muitas vezes, nós adoramos que liguem para a gente, eu soube que você está com uma enfermidade, você melhorou e tal, mas muitas vezes nós adiamos a ligação para aquele outro companheiro que se encontra numa fase de doença, de dor, de dificuldade. Né? Muitas vezes nós espíritas pensamos assim, não, ele é espírita, ele sabe tudo, ele não precisa nem dessa minha palavra, está amparado, aí escreve no zap assim, que Jesus, que escrever no zap é mais fácil, né? Que Jesus abençoe, que Jesus não sei o quê, né? Não pega no telefone para ligar, não procura para dar um abraço, né? Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos a colaboração, o abraço, a palavra e tal, mas não nos dispomos a fazer a mesma coisa. Tudo isso são questões que a gente precisa vencer, né? É o orgulho que está aí atrás. E aí, lá no Fonte Viva, ele coloca que se nós nos achamos em posição superior, doamos com alegria a fortuna a um irmão, né? A gente está com dinheiro no bolso, está com conforto, está com... Não, toma casa espírita, toma aqui, sei lá quantos R$1.000 para fazer isso, para fazer aquilo. Damos ao irmão necessitado que segue conosco, é uma alegria. Mas o objetivo disso é contemplarmos com alegria, com volúpia, as nossas qualidades nobres. No reconhecimento de longo curso, aqui nos sentimos constrangidos. Aqui, aquele que nós doamos se sente constrangido, né? E raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Olha como nós temos uma boa vontade muito maior com aqueles que aparentemente são mais miseráveis economicamente, socialmente que nós. E muitas vezes aqueles que consideramos mais abastados ou socialmente numa posição diferente, seja pela profissão, pela intelectualidade ou pelo dinheiro, nós raramente pensamos nele como objeto de caridade, de compromisso de atender a essa pessoa, né? Olha como na nossa cabeça existe uma estratificação social que nós precisamos vencer, porque somos iguais e somos irmãos. E quantas vezes aquela pessoa que aparentemente está numa condição melhor que nós, é aquela que mais precisa do nosso carinho, do nosso sorriso, do nosso olhar. E nós não prestamos atenção nisso. Talvez porque o outro subalterno vá nos agradecer, vai chamar atenção, todo mundo vai olhar para a gente, nossa, que bom, ele tem dinheiro, mas é bom, e assim vai. Enquanto que na situação inversa a gente não vai ter tanto aplauso, tantos louros. São posições que a gente precisa refletir e pensar para entender o que é a caridade. E aí, isso. Agora a gente chega na parte prática do nosso estudo de hoje.
onde efetivamente podemos exercer a caridade. Falamos aqui no centro espírita, o atendimento fraterno, a evangelização, mas será que a caridade se restringe ao voluntariado? Será que a caridade, por ser libertação, não é algo muito maior e muito mais profundo, que toma toda a nossa vida e todo o nosso ser? Será que nós não precisamos parar para pensar que caridade também é? Foi? Não. Ops. Daqui a pouco vai. Foi? Não, né? Espera aí que eu posso ter mexido aqui. Opa. Caridade também é reconhecer dificuldades de relacionamento no nosso lar e procurar, isso é fogo, né? A gente tem que falar nisso, né? Aí a gente lembra do nosso. E procurarmos ser o melhor que nós conseguirmos ser. Porque nós sabemos que existem pessoas que são colocadas, né, ao nosso lado na encarnação, que se fosse nosso chefe, a gente largava o emprego, só para não ter que ver, vai passar fome, tem problema, tá valendo. Aí Deus sabe disso, já bota ali na posição que não tem como fugir. Você vai ter que encarar, né? E é aí que a gente tem que desenvolver e exercer o compromisso da caridade com o outro difícil e conosco mesmo. É difícil pra caramba, mas nós precisamos inserir nesse contexto essa visão de amor e compreensão pelo outro, porque o perdão nos liberta. Perdoar liberta. O perdão nos traz saúde. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro na farmácia. Se tivesse perdoado ao longo da vida, olha quanto que ia economizar, hein? De ressonância, de tomografia, de remédio para pressão. Ia estar bem melhor. Ia chegar lá nos 80, 90, esbarrar no 100 e ainda pedir mais um pouco, né? Mas a gente não cultivou esse exercício de caridade que se chama perdão ao longo da nossa vida no nosso lar difícil. Mas a gente pode começar agora, né? Tá valendo. Bom, vamos lá. Perdas de afetos. Tão difícil, né? Quando a pessoa se vai, quando a pessoa desencarna, quando a pessoa não quer mais ficar conosco, porque às vezes a gente pensa que a morte é a pior coisa que tem. Tá no horário? Não, ainda tá bom, né? Ih, tá ótimo. A gente pensa assim, morreu é a pior coisa. Às vezes não. Às vezes aquela pessoa que nós amamos, porque se parece tanto com nós mesmos, porque pensa igual a mim, chega um dia e diz, não aguento mais você, bate a porta e vai embora. É pior do que a morte. Se tivesse morrido, a gente ainda ia com aquele sonho romântico de foi um amor tão lindo, mas Deus quis levar. Mas não, a pessoa quer ir embora mesmo. Nós pensamos por anos que ela era parecida conosco, igual a nós, pensava como, mas na verdade não era nada disso. Ela estava ali amarrada a situações, temporariamente aprisionada, quando teve a oportunidade, se libertou da nossa autoridade. Aí que é difícil, é pior do que ver o querido morto, é bem pior. E aí a gente tem que acrescentar o quê? A caridade. A caridade de deixar ir, a caridade de compreender o momento do outro, a caridade de saber que estamos sempre de passagem. Né? Aqui é uma grande estação de trem, uns chegam, outros saem. E é assim, nós vamos nos esbarrando e passando. Portanto, a perda, seja lá em que nível for, sempre exige de nós um olhar de compreensão, de amor e de caridade em deixar que o outro se liberte. Isso é salvação. Depois, ambição insatisfeita. Não tem coisa pior para nós, homo sapiens, que precisamos defender a nossa tribo e queremos sobreviver da melhor forma possível. Uma ambição que não foi satisfeita.
É terrível isso, em qualquer nível. Pode ser até na hora de fazer uma comida e a comida queimar. Nós ficamos muito zangados, isso é terrível. É nessas horas, quando nós percebemos que aquela ambição era desmedida, quando nós percebemos que aquilo não nos traria nada de bom, que nós precisamos desenvolver a caridade para com quem? Conosco mesmo. Com esse eu que ainda é pequeno, que ainda é menor, muito menor do que um cisco, para lá de menor do que um cisco. Esse Chico dizia isso, imagina nós, né? Vamos dividir esse cisco aí e muitas vezes, para que chegue aonde nós estamos. Então, precisamos entender que erramos, precisamos entender que desejamos errado muitas vezes. Desejamos o que é pior para nós. A ponto de Jesus, né, colocar-se com relação a Deus, dizendo qual é o pai, né, numa passagem, qual é o pai em que o filho pede o pão, ele dá uma cobra, não é? Qual é o pai que faz isso? Nenhum pai. Pois é, Deus também. Às vezes a gente está pedindo cobra direto para o pai, só situação que nos vai botar num rolo danado, né, evolutivamente falando, e a gente ganha o pão e não reconhece, larga o pão para lá. Precisamos ter caridade conosco mesmo e reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas e passar por cima disso tudo e tentar de novo e ser melhor. Depois, orgulho e vaidade ferido. Decorre da ambição insatisfeita também, né? Orgulho e vaidade ferida é terrível. Isso dá uma confusão dentro de casa, no trabalho. Aí a gente fala que é um monte de coisa, que é falta de dinheiro, é a violência, é porque eu estou depressiva, é porque eu estou de TPM. Tem desculpa para tudo. Mas, na verdade, olha, o que está nos faltando é aquela caridade de sairmos do nosso conforto e irmos enxergar a situação do outro, que é infinitamente mais difícil que a nossa própria situação, né? Quando nós visitamos um hospital, quando nós nos dedicamos a olhar a dor do outro, nós rapidamente verificamos que o nosso orgulho e nossa vaidade, nós ficamos envergonhados. Nossa, por que eu valorizo tanto isso ou aquilo? Por que aquilo para mim é tão importante, enquanto que o outro não tem nada disso e é feliz? Eu quero contar uma história que eu vi ontem na Globo News, no Repórter. É uma pena que as coisas bonitas, né, não são mais divulgadas. Mas a história verdadeira de uma senhora que, por uma questão neurológica, passou 42 anos internada no hospital, né, tetraplégica, ela só fala, não mexe mão, não faz nada. E ela passou esse tempo todo porque a família abandonou. Só que deram lá no hospital, lá no interior de São Paulo, deram um computador para ela. Não sei se vocês viram isso, foi ontem que passou essa reportagem, por volta de 5 horas da tarde, na Globo News. Deram um computador para ela, ela teve acesso ao Wi-Fi do hospital, e ela na boca, com um pedaço não é uma madeira, algo que permitia ela teclar, começou a se relacionar com várias pessoas. Até que uma pessoa, um rapaz, começou a se relacionar com ela e disse para ela: eu estou muito triste, eu vou tirar minha vida, não tem sentido continuar. Tudo para mim é difícil, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E ela começou a conversar com ele. Ele não sabia da condição dela. Ela começou a conversar com ele, animar, dizer coisas que para ele fizeram um grande sentido. Até que chegou um dia que ele disse: poxa, eu quero te conhecer. Foi graças a você, a nossa conversa, que eu repensei a minha proposta de me suicidar. Ela relutou em dizer quem era ela, onde ela estava e o que ela fazia. Mas, como ele insistiu muito, ela foi então e disse para ele: você vai me encontrar no hospital tal,
eu estou na enfermaria tal, e sem dizer para ele o que ele ia encontrar. Ele, no depoimento na reportagem, disse: eu pensei que ela fosse uma enfermeira, uma médica, e fui lá no hospital para agradecer a minha benfeitora. Chegando lá, pelo nome, logo identificaram: fulano de tal está ali naquele leito. E ele viu que era uma pessoa tetraplégica, que apenas conseguia falar, nada mais. Deitada numa cama, 42 anos, revirada para cá, para lá, para não criar escaras, e vivendo dessa forma. Ele se emocionou muito, porque como ela, nessa condição, tinha tanta vida dentro de si, e ele perfeito, ali uma pessoa, totalmente saudável, era tão doente psicologicamente. Ele não se conformou, ele disse: não, você precisa, vou alugar uma casa, você vai sair do hospital. Se o problema é esse, a gente vai resolver esse problema. E hoje se declaram grandes amigos, moram na mesma casa, e ela disse que ela realizou um sonho que ela tinha, que ela não contava para ninguém, que era sair do hospital. Ele ajudou ela. Olha que coisa. E ela ajudou ele. Ela deu a vida para ele. E eu acho que até a atitude dele não tinha assim nenhum vínculo, Poderia até ser espíritos, amores do passado, mas me pareceu assim uma profunda amizade e gratidão. E ele, acho que quis também nesse gesto trazer para perto dele aquela pessoa que mostrou para ele que a vida é muito mais do que a gente possa imaginar. E olha que caridade, Que lição. Então, a gente tem que pensar nisso, no nosso orgulho, e vencer, e ter essas atitudes. Depois, uma injustiça que a gente considera, que somos ou que fomos, somos ou fomos vítimas. Nesse momento, a gente precisa ter caridade também. Caridade com quem? Com o ofensor. Não é? A gente precisa olhar que aquele espírito, que aquela pessoa, ele está num momento evolutivo diferente do nosso. A interpretação dos fatos dele não é a mesma interpretação nossa. Então, nós precisamos aí também aplicar a caridade. É a caridade que ninguém vê, é a caridade que naquele segundo que a gente poderia ofender, que a gente poderia até aparentemente, justamente, aparentemente, se colocar de uma forma mais agressiva, a gente abre mão disso. Deixa de fazer em nome da caridade e até já não se coloca na situação de vítima. Se desvincula do ofensor. Vai viver a vida, vira a página. Graças à caridade, ao entendimento, à compreensão e ao amor. Olha a grandeza disso. E depois, um pesar, um engano ou uma decepção. Novamente, a gente precisa de caridade conosco e com aquele que supostamente nos decepcionou. Precisamos de muito mais caridade conosco, porque se nós nos achamos tão maravilhosos que não podemos ser decepcionados, é porque atrás de nós tem um orgulho terrível. E a gente precisa tomar o remedinho da humildade. Baixar a bola, como diz aí, o povão. Tem que baixar a bola rápido. E para isso a gente precisa da caridade. Então, a caridade não é só, apesar de ser muito importante, o trabalho voluntário. A caridade é também um exercício diário, em todos os momentos, é uma mudança de postura nas nossas vidas. O trabalho voluntário, o trabalho assistencial, o trabalho que a gente chama de caridade, de assistência aos outros, é também muito importante, porque é uma verdadeira psicoterapia que nós fazemos, de graça, viu? Olha que beleza, psicólogo de graça. Porque quando a gente enxerga, se coloca no lugar do outro, quando a gente volta para o nosso lugar psicológico, para a nossa vida, para a nossa situação, a gente volta diferente. Quando nós conseguimos abrir mão da cortina do eu e fazemos esse exercício de se colocar no lugar do outro,
sem querer o aplauso, a gente consegue verdadeiramente entender dentro de nós quais os pontos que a gente precisa melhorar, quais os pontos que nós precisamos abolir e quais aqueles pontos que nós já fazemos, olha, um gol, já somos vitoriosos. Isso nos ajuda no autoconhecimento. Isso nos ajuda na reforma íntima. Por isso que, fora da caridade, não há libertação. E concluindo, né, lá no capítulo 15, que é o capítulo estudado, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que submeter as nossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Se nós submetermos as nossas ações sempre à caridade, pensando e assumindo compromisso para o outro, a nossa consciência vai nos responder. Não só ela, a consciência, evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. A caridade é uma virtude ativa, que nós precisamos aproveitar, começo de ano 2019, incorporar ela verdadeiramente nos nossos corações e nas nossas ações. Começando pelos lares difíceis, pelo nosso pesar, pelo nosso sentimento de injustiça, pelas nossas decepções. Nós precisamos começar a exercitar essa caridade por esse caminho. Porque facilmente nós vamos, ao encontrar o outro que precisamos estender a mão, vamos já pensar, eu estou entendendo como ele está pensando, porque eu já fui assim. Então vai poder dar o melhor de si verdadeiramente, e não um teatrinho de caridade, que é como na maior parte da vida nós trabalhamos e fazemos, né? Então, para finalizar, o meu agradecimento, se eu tiver 2 minutos, tem? Queria só contar uma história que na última vez que eu estive aqui, que foi no mês de agosto, e foi numa quinta-feira, né? Na sexta-feira eu tive um desafio muito grande. E uma questão familiar, o tal do lar difícil, que vale para todo mundo, né? Não tem exceção mesmo. E eu tive que, então, tomar uma atitude que para mim foi muito difícil, porque eu não sabia como eu seria recebida, o que iria acontecer, mas o meu coração, o meu compromisso com aquela pessoa querida, familiar, me exigia tomar essa atitude, essa ação. E aí pensei assim, lembrando daqui, né, do estudo que eu tinha feito no dia anterior, disse, Fabiano, vai comigo, vai. Vamos junto. E aí ia caminhando na rua, né, em direção a esse familiar para buscar esse entendimento. E assim, mentalizando o Fabiano do meu lado, assim, já sentindo até o peso da mão. Claro que não era ele, mas alguém que ele mandou estava ali comigo. E eu sentia, até ia mentalizando, ia, subi as escadas, peguei o elevador, fui até o local, a porta se abriu e a pessoa veio, o entendimento se fez. Foi um tijolinho numa construção que ainda está longe de ser um prédio bonito, mas já está lá o tijolinho, né? Então, com certeza, Fabiano salvou a minha vida, não no sentido de não me deixar morrer enquanto corpo físico, mas no sentido de me libertar daquele peso que eu carregava. Fiz a minha parte. Foi com a ajuda, foi com a caridade, dessa assistência espiritual que todos nós temos aqui, podemos usar a qualquer momento. Quando um coração de dor, um coração sincero, pede, clama, a gente sente a presença. Está do lado da gente. Então, que possamos salvar mais, libertar mais, mas também possamos pedir mais para nos salvarem, para nos ajudarem nesse caminho da libertação, tentando ser ativos nisso, fazendo a nossa parte, né? Nesse pequenino exemplo, singelo, bobo, né? Que eu tenho muito mais coisa para fazer, vou chamar Fabiano muitas vezes,
eu tive a certeza de que a assistência espiritual não nos desampara. Então, que sigamos em frente com muita alegria e coragem. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos duplamente a Cláudia, né, pelo estudo da tarde.